Finalmente compraste o teu primeiro violino e já não era sem tempo. No meio de tantas possíveis escolhas, descobriste aquele que vai ser o teu instrumento. Mas agora levantam-se aqui algumas questões. Como é que tu mexes nesta coisa? Por exemplo, como é que tu colocas resina no arco? Ou como é que afinas esta coisa? E aquilo que tu realmente queres saber. Como é que tu fazes sequer um som que seja neste instrumento? Como é que se toca? Se estás interessado em saber estas coisas, e eu sei que estás, fica por aí que eu explico. Olá, meu nome é Guilherme Franco e seja muito bem-vindo ao canal da Gitana. Antes de continuarmos, já sabes o que é que eu te vou pedir? Aquele like que nos aquece tanto o coração e, claro, não deixes de subscrever este canal. Afinal de contas, é aqui que tu vais aprender tudo aquilo que tu precisas sobre o teu violino. Portanto, vamos a isto. Ok, agora que já subscreveste, já clicaste no like, agora sim estamos prontos para falar sobre o violino. Não este violino em particular, mas como é que funciona o violino? Como é que tu podes começar a tocar? Quais é que são os passos para tu produzires um som que seja nisto, neste instrumento tão misterioso? Já agora, neste vídeo vamos utilizar o Yamaha V5SA, um violino fantástico para iniciantes que já foi falado aqui no canal. Escusado será dizer que tu podes adquirir este violino no site da Gitana. Portanto, fica atento. Então, se este é mesmo o primeiro violino que tu compras, talvez não saibas que não podes simplesmente pegar no arco e começar a tocar. Simplesmente não funciona. Existem dois passos fundamentais para fazeres com que esta peça funcione. O arco. Se tu reparares, a crina está bem próxima da vara, ok? Isto é normal, significa que o arco está desapertado. Como é que tu apertas o arco? Perguntas com este parafuso. E sim, este é mesmo o nome dessa peça, parafuso. Começas a rodar e começas a ver que o arco vai apertando, ou seja, o espaço entre a crina e a vara começa a aumentar. A próxima questão que tu deves fazer é: quão apertado deve ficar o arco para tu conseguires tocar? Então é assim, se tu continuares a apertar o teu arco, repara que o arco vai ficando cada vez mais direito, ok? Talvez não se perceba muito bem pela câmera, mas é isso que está a acontecer. Portanto, o arco está cada vez mais direito. Aquela curvatura que existia aqui está a desaparecer, ok? Portanto, já não é tanto um arco. Mas se eu começar a desapertar um pouco, esta curvatura volta a surgir, ok? Começa a existir uma certa curvatura. Atenção, não é suposto, nem nunca vais ter um arco que esteja mesmo arqueado, ok? É uma curva ligeira. Então eu vou ensinar-te uma técnica para tu nunca falhares neste aspecto de apertar e desapertar o arco. Vais pegar numa caneta ou num lápis que tu tenhas aí à mão e vais colocar aqui no meio do arco. Portanto, obviamente não vais colocar aqui vai passar sempre em princípio, nem vais colocar aqui na ponta do arco porque o mesmo vai acontecer, não é? Então vais colocar aqui no meio. Se quando colocas no meio a caneta ou o lápis consegue ficar presa, ok? Então tens a medida suficiente, ela consegue entrar e ficar ali presa, não aumentou nada nem diminuiu, apenas entrou e ficou preso, é o tamanho certo para tu teres o teu arco. No meu caso, por exemplo, eu ainda posso apertar mais um bocadinho, porque ela fez algum esforço para entrar, ok? Ok, ainda faz mais um pouco. Ok, pronto. Okay? E esta é a medida, standard para tu começares, não é? Agora, tudo isto pode ser modificado ao longo do tempo. Então, dependendo da situação, tu vais apertar mais ou menos o arco. Em que situações é que tu precisarias de apertar mais o arco? No caso de tu estares a tocar uma música que seja um pouco mais agressiva ou exija mais peso, mais força da tua parte. Nesse caso, ok, vais apertar ligeiramente mais o arco e sublinha a palavra ligeiramente, ok? Tudo o que tu vais fazer aqui no arco são questões ligeiras. Tu vais apertar mais um pouco, ok, está bom. Tu quase não notas diferença, mas vai fazer diferença. Esse é o ponto. E agora repara uma coisa. O arco está apertado. Eu disse que haviam dois passos fundamentais para tu começares a utilizar o arco. Eu vou pegar neste arco, que acabei agora mesmo de apertar, ok? Saiu agora mesmo da caixa, nunca foi utilizado. Vou pegar no violino e vou tentar tocar. Tenho aqui o violino, ok? Ele ainda está desafinado, está um pouco desafinado. Vamos tentar tocar. Soa-te bem. Tu vais perceber que o arco começa a fugir bastante. Ele está a escorregar. Tu sentes mesmo o arco a escorregar. E adivinha lá qual é a razão para isto acontecer. Falta o segundo passo. Colocares a resina. Então vamos lá tratar disto. Esta é a função da resina. A função é precisamente tu criares este atrito. Portanto, o que é que tu vais fazer? Tu vais pegar a tua resina,
vais pegar no teu arco e vais começar a passar. Vamos experimentar para ver se já está. Está melhor. Ainda escorrega um bocadinho e acho que ainda precisa mais um pouco. Portanto, vamos colocar mais um bocadinho. Ok, agora vais precisar de afinar o violino. Agora a questão é, se tu nunca tocaste um instrumento, ou se pelo menos nunca tocaste violino, se calhar nem sequer sabes como é que o violino deve soar, como é que as cordas soltas devem soar, sem tu colocares nenhum dedo, não é? Já que ainda não sabes afinar de ouvido, e mesmo que saibas, se tu queres ter realmente certeza absoluta de que não estás a falhar, tu vais procurar uma aplicação no teu telemóvel que sirva para afinar, os chamados afinadores. Tens imensas aplicações gratuitas na Play Store, portanto, basta-te simplesmente ir ao teu telemóvel, Play Store, e escreves afinador. Escreve mesmo em português. Então eu tenho aqui a minha aplicação, neste caso estou a usar a Sound Corset, e vamos começar então a perceber como é que tu vais afinar. Okay? Vamos pousar agora um bocadinho o telemóvel. Então tu vais utilizar duas partes do violino para afinar. Tu vais utilizar as cravelhas, okay? Que são estas peças cá em cima, e vais utilizar os teus afinadores, ou microafinadores. Então vamos fazer aqui uma experiência, para vermos se o afinador está mesmo a funcionar. Repara que eu liguei o afinador, e enquanto eu estou a falar, o afinador está a captar as minhas notas. Okay? Aquilo que eu estou a dizer poderia encaixar em algumas destas opções, okay? Em termos de notas. Portanto, o afinador está realmente a captar. E repara também que existe uma agulha e que esta agulha vai se movendo, não é? Para a esquerda, para a direita, e o objetivo é ela ficar mesmo ali no centro. Portanto, vou colocar aqui o meu afinador bem à minha frente para eu conseguir ver. Já agora, nomes das cordas, muito importante saber. Corda mais grave, corda Sol, okay? Vai ser a corda que, se estiveres com o violino em posição, está do teu lado esquerdo, mais à esquerda possível, corda Sol. Okay? Depois tens a corda Ré, corda Lá e corda Mi. Ok? Basicamente é isto. Sol, Ré, Lá, Mi. São estas 4 cordas que precisas decorar. Então o que é que tu tens que procurar agora no teu afinador? Vamos supor que tu estás a tentar afinar a corda Sol, ok? A primeira corda. Okay? Neste momento está-me a dizer que isto é um Sol bemol. Isto significa que a corda está meio tom atrás daquilo que eu preciso. Ainda não é bem o Sol que eu quero. É um Sol bemol. É uma outra nota. Mas podia dizer, por exemplo, Fá. Ok? Vamos supor. Eu vou colocar isto mais para baixo. Vamos ver o que é que isto diz. Ok. Diz Mi bemol. O que significa que está bem mais afastado do Sol do que aquilo que eu gostaria. Não é? Portanto, Mi bemol, Mi, Fá, Fá sustenido, Sol. Ou Sol bemol, Sol. Portanto, esta é a distância que eu tenho que percorrer até alcançar o meu ponto. O Sol. Então vou começar a afinar a corda Sol. Vou colocar o violino em posição e coloco aqui a mão na minha cravelha, ok? Repara que eu tenho aqui outros dedos a apoiar na voluta, na cabeça do violino, ok? E começo a apertar. Aperto para que lado? No meu caso vou apertar na tua direção, ok? É isso que vai acontecer. Portanto, aperto na direção da cabeça do violino. O ponteiro que me aparece no afinador tem que virar para o lado direito, ok? Quando eu estiver a apertar, o ponteiro vai para o lado direito. Se eu estiver a desapertar, ou seja, a rodar na direção da minha cara, o ponteiro vai para o lado esquerdo. É isto que tens de preocupar. Okay? Então, o conselho que eu tenho para vocês é não cheguem aqui e comecem a rodar e a rodar e a rodar a cravelha. Isso vai correr pessimamente. Em vez disso, façam isto. Um toquezinho e param, experimentam, ok? É preferível vocês fazerem assim aos bocadinhos, experimentarem, do que começarem a rodar, a rodar, a rodar, a rodar e acabarem por partir uma corda, ok? É muito importante este ponto. O ponteiro está ali já na zona verde. O que é que eu vou fazer? Vou acabar por apertar o resto aqui, nos microafinadores. Pronto, está muito, muito, muito perto daquilo que é necessário. Então repara que para afinar esta corda eu utilizei a cravelha e o microafinador. Então talvez te questiones, se tu tens as duas peças, para que é que serve cada uma? No caso de tu teres as duas peças, tu vais utilizar a cravelha para afinar longas distâncias, como por exemplo aquilo que aconteceu há bocado, de Mi bemol a Sol, tentas afinar o máximo possível pela cravelha, com muito cuidado, porque há mais probabilidade de partir utilizando a cravelha do que
o microafinador, as cordas estão mais seguras com o microafinador, e depois, quando estás mesmo perto da zona verde, vais afinar com os microafinadores, para dares aqueles toquezinhos e chegares mesmo à afinação perfeita. Mas então porquê é que eu não utilizo só os microafinadores? Se é mais seguro e se consigo mais detalhes. Porque tu vais estar tão longe, tão longe, tão longe, que se tu utilizares só os teus microafinadores, provavelmente nem sequer vais conseguir chegar ao ponto certo, ao ponto ideal, se calhar nem sequer chegas à nota sol, e o teu microafinador vai ficar perro. Vai ficar tão apertado, que corres até o risco de o estragar ou de já nem conseguires andar com aquilo para trás. E provavelmente nesta fase tu estás a pegar no arco assim, ou alguma coisa do género que não esteja tão certo. Como é que se pega no arco para tu consigas acabar de afinar como deve ser? A forma como tu pegas no arco é extremamente importante e é das coisas que o pessoal tem mais dificuldade. Portanto, presta bem atenção. Existem várias formas, várias escolas, várias tradições de como é que se pega no arco. A que eu uso é a franco-belga, que tem esta forma. Portanto, o mindinho vai estar redondinho, ok? Repara que ele está redondo aqui em cima. Tu vais ter o anelar e o dedo médio aqui mais juntinhos e vais ter aqui uma pequena separação no indicador. Repara que todos os dedos, à exceção do mindinho, estão para baixo. Portanto, eles estão a lançar-se para baixo no arco. Depois, tens de ter muita atenção aqui ao polegar, que tem que estar redondo também, tem que estar dobrado, ok? Ele vai entrar aqui dentro, apontado para cima, dobrado, ok? Se tu tiveres com o polegar sentar dobrado, isto vai acontecer. O teu mindinho também não vai ficar redondo e os teus dedos começam a esticar um pouco. A partir do momento em que tu dobras o polegar, tudo começa a endireitar-se. Então agora sim, vamos continuar a afinar as cordas. Ok, o violino está afinado e agora a tua questão é: como é que eu toco alguma coisa aqui? Ao que eu te respondo, tu já tocaste. Se tu conseguiste afinar o violino com o arco e se fizeste a forma do arco como deve ser, tu estás a tocar violino. Claro que não era isto que tu querias ouvir. Tu querias ouvir como é que se toca algo que seja giro de tocar, que seja divertido, que seja engraçado. Ao que eu te respondo, tem paciência, por favor. O violino é de facto um instrumento que exige alguma paciência. É perfeitamente normal que, mesmo quando estavas a afinar, tenha sido difícil produzires um bom som utilizando o arco. Provavelmente não é um problema do teu violino, provavelmente não é um problema de tu não ter jeito para isto, não. É mesmo assim, acontece com todas as pessoas. E o meu conselho até é que tu dividas bem a aprendizagem. Portanto, estás focado em duas coisas ao mesmo tempo, que é a mão direita e a mão esquerda. Na minha opinião, neste instrumento não é a melhor abordagem. Então o que é que eu faço com os meus alunos? Eu peço que eles comecem a treinar apenas a mão direita. Terem uma forma de arco muito bem estabelecida, muito bem firme. Começarem simplesmente a fazer cordas soltas. Portanto, até podem agarrar no violino aqui, não há stress algum. Vais começar a perceber que tu precisas de um ângulo diferente de cotovelo, não é? Neste caso, levantas com o ombro. Vais ter um ângulo diferente consoante a corda em que tu estás. Corda sol vais levantar mais o cotovelo, corda ré desces mais, lá, mi. Então, este é o meu conselho. Antes de começares a tocar com a mão esquerda aqui, ok? Que até podes colocar aqui umas fitinhas, qualquer coisa para te guiares no início. Antes de entrares nessa fase, tenta ter uma boa postura na mão direita. Porquê? Quando tu entrares aqui na parte da mão esquerda, tu já não vais estar muito preocupado em fazer a mão direita como deve ser, porque já está automático, já está mecânico. Agora, se tu tentares fazer as duas coisas ao mesmo tempo, há uma grande probabilidade de não conseguires fazer nenhuma como deve ser. Então vou-te dar um exercício que te vai acompanhar agora nos próximos tempos, para treinares em todas as cordas. Vais começar a fazer isto no meio do arco, portanto, a partir do meio até à ponta. Começas por fazer 4 notas de uma forma muito natural. 1, 2, 3, 4. De seguida fazes 2 notas com aquilo que nós chamamos de staccato, ou seja, notas curtas, notas muito precisas com uma articulação... Tu vais ver. Okay? Quase como se fosse uma mordidela. Ta, 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 tac, tac. Ok? Sente-se a articulação. Mas não te concentres apenas neste exercício. Toca também arcos inteiros. O que é que nós queremos dizer com arcos inteiros? É tu aproveitares para baixo e para cima todo o arco que tu tens. Outra coisa que tu podes fazer é brincar com o violino. É simplesmente explorar. Como? Pegas no arco e, mesmo com as cordas soltas, começas a experimentar vários ritmos.
se estás a tentar fazer isto agora mesmo e sentes que o teu arco está a mover-se de uma forma estranha ou está a começar a deslizar, não é? Desta forma. Quando tocamos violino, esta parte de cima do nosso braço, portanto, desde o cotovelo até o ombro, não deve mexer. Ou pelo menos não deve mexer quase nada. O movimento deve ser feito com a abertura do nosso cotovelo, ok? Portanto, o nosso antebraço vai abrir e vai fechar. Quando estiveres a tocar perto do talão, ou seja, quando estiveres cá em cima, tu vais ter o teu pulso assim, arredondado, ok? E quando tu começas a descer, ele vai também descer. Portanto, o pulso vai acompanhar o movimento do antebraço, até ficar com esta forma assim. E é isto que tens de trabalhar, este movimento do pulso aliado ao movimento do antebraço. Se tens estado à procura do violino que vais comprar, mas ainda não conseguiste escolher, clica neste vídeo que está aqui ao lado e vê esta review e unboxing do Yamaha V5SA, o violino que foi utilizado para este vídeo também, ok? E, volto a dizer, não te esqueças de deixar aquele teu like, subscrever o canal e a gente vê-se num próximo vídeo.